Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Esse é o seu quadro Falando Sobre, onde a gente sempre vai tratar sobre um musical ou uma peça específica, falando sobre a peça, dando curiosidades e fazendo o nosso comentário. Para o programa de estreia, Hebe, o musical. Senhoras e senhores, para todo o Brasil, Hebe! Hebe, o musical faz parte da comemoração em memória de um dos maiores nomes da televisão brasileira, Hebe Camargo. A plataforma Hebe Forever, que foi criada por Cláudio Pessutti, sobrinho da apresentadora, considerado também como seu outro filho, faz parte da plataforma uma biografia autorizada escrita por Arthur Chechel, que já está lançada, já está na praça. O musical de Miguel Falabella, que estreou no dia 12 de outubro. Um filme, um documentário e uma exposição. Vamos então falar um pouquinho sobre a peça, para depois a gente vai comentando e vai contando curiosidades, para que quando você chegar no teatro, você possa já saber, ter uma referência do que eles estão falando. Bem como também, se você já viu a peça primeiro e está vendo esse programa agora depois, você possa entender algumas coisas que passaram no musical. Não vamos falar sobre tudo, não vamos fazer a biografia inteira da homenageada. Para isso, leiam o livro de Arthur Chechel, que foi o autor também da peça dirigida por Miguel Falabella. A peça está em cartaz no Teatro Procópio Ferreira. A gente conseguiu assistir a primeira preview, a primeira prévia do musical, que passou na terça-feira. Então vamos lá. O que vem a ser Hebe, o musical? A estrutura da peça é um programa de perguntas e respostas, onde uma participante vai responder sobre a vida de Hebe Camargo. E à medida que ela vai respondendo as perguntas, a gente consegue ver a vida da homenageada. Mas Arthur Chechel fez um recorte sobre a vida de Hebe Camargo, falando apenas sobre seus amores, Luiz Ramos, Décio Capuano, pai do seu único filho, Marcelo Camargo, e Lélio Ravanani. E também misturado com a sua vida artística. Afinal, Hebe é considerada como a rainha da televisão brasileira. Então, sobre isso que vai se tratar a peça Hebe, o musical. Arthur Chechel até falou na coletiva. Essa é a visão que ele tem para a peça. Outras pessoas podem colocar outros personagens de uma outra maneira, mas aí vai ser um outro musical diferente deste que está em cartaz. A peça é dividida em 2 atos, já que ela é a rainha da TV, como a gente falou. O primeiro ato ele é todo passado numa televisão em preto e branco, e o segundo ato acontece na TV a cores. Então isso daí já é a parte mais interessante. Eu acho que é inédita aqui no Brasil, tanto que o visagista Anderson Bueno, ele entrou em contato com a Vult Cosmética, que fez as maquiagens para o musical, e eles, através de pesquisas, de testes no rosto dos atores, para ver como é que ficaria a textura, retirar fácil, afinal ele só tem 20 minutos entre o primeiro e o segundo ato. Então foram feitos vários testes até chegar nessa base feita especificamente para o musical, para o musical da Hebe. Então, já adiantando até um pouco, é algo assim que no começo é estranho, porque a peça começa com a Hebe, já do que a gente conhece dos programas de televisão, ela chegando, abrindo o programa dela e oferecendo a rosa, como ela fazia sempre. E de uma hora para outra começam a aparecer os personagens em preto e branco, com essa maquiagem, com seus figurinos. E aí você fica assim meio estranho, porque cadê a cor? Mas até que a Hebe atual, que a gente conheceu da televisão, a cores, sai e ficam só os personagens todos caracterizados em preto e branco, como se a gente estivesse vendo o espetáculo através da tela da TV. Aí você começa a sentir normal, você percebe, não é algo estranho, passa a ser normal. De tão bem feita a maquiagem, de tão bem feito o visagismo, também com os figurinos, a atuação
né, do elenco, então isso é bem interessante. E no segundo ato, quando a televisão passa a ser a cores, então, né, os figurinos, a roupa, a maquiagem, a perucaria, aí sim passa a ter cores. As canções que fazem parte do musical fizeram parte do repertório ou das pessoas que são retratadas na peça. Tá? Não foi feita, a princípio, nenhuma canção específica para o musical. Então vamos falar primeiro desse programa de perguntas e respostas. Leonor vai participar do programa de Belo Garrido. Sua resposta vale 1 milhão, né? Onde ela vai responder sobre a vida da Hebe e quando a gente passa a conhecer a vida da rainha da TV brasileira. Esse o programa de perguntas e respostas, é baseado no programa O Céu é o Limite, que foi produzido pela Rede Tupi no Rio de Janeiro com o apresentador J. Silvestre, no ano de 1955. Aqui em São Paulo também a Rede Tupi teve, aqui em São Paulo, né, também teve uma versão, mas o mais conhecido que ficou em cartaz por 30 anos no ar e chegou a ser líder de audiência é o de J. Silvestre. As pessoas iam, ele dava um tema sobre, eu vou responder sobre certo assunto, sobre certa pessoa, sobre alguma coisa, e à medida que vai avançando, ia aumentando o preço, aumentando o prêmio, até chegar no momento em que parasse ou ganhasse o prêmio máximo. E é interessante também que para cada pergunta certa que o participante dava no programa do J. Silvestre, ele respondia com um... É absolutamente certa a resposta! Nesse caso, tanto na peça tem uma garota propaganda, que eram aquelas mulheres de corpo lindo, de rosto bonito também, que eram contratadas por empresas para fazer a divulgação dos seus produtos. E a garota propaganda do programa O Céu é Limite, do J. Silvestre, era a atriz Ilka Soares. E o programa era patrocinado pela Varig. Então, na peça, quando vocês vão ver, tem também uma garota propaganda que vai apresentando os produtos, para uma televisão que está ao vivo. Então, com isso, ela não podia errar, Então, vejam isso, porque agora, depois de um tempo, quando aparece o videotape, você pode refazer a gravação. Só que na peça, como estamos pegando o início da televisão brasileira, lá pela década de 50, década de 60, então tinha que ser gravado ao vivo. Então, isso daí acontece alguns erros que vocês vão ver quando forem assistir o musical. Outra pessoa, na peça, a pessoa que responde as perguntas sobre a vida da Hebe é uma Leonor, que foi feita em homenagem a uma das maiores fãs da apresentadora Hebe Camargo. Leonor, em homenagem a Eleonor Teixeira, uma santista, que quando conheceu a Hebe Camargo, cantora, gostou, se apaixonou e virou fã. E aí ela começou a fazer recorte sobre tudo que saía nos jornais e nas revistas sobre a vida de Hebe Camargo. Até que ela encontra a Hebe uma vez, pela primeira vez ao vivo e pode conversar. E aí o que ela faz? Ela entrega esse primeiro volume, esse primeiro álbum com esses recortes. A Hebe Camargo ficou tão lisonjeada, ficou tão contente, que ela disse que Leonor, fique com o álbum e a partir de agora continue fazendo os próximos álbuns, que à medida que eu for recebendo materiais, que eu for recolhendo materiais que saem na imprensa sobre a minha vida, eu vou passando para você. Isso foi base para o Arthur Chechel fazer o livro, pesquisar a bibliografia, que essa Eleonor, ela juntou cerca de 20 álbuns de toda a carreira da Hebe Camargo. Ela foi na peça, vocês vão ver aqui a foto, essa é Leonor junto com Anderson Bueno, com a Fernanda Chama e mais alguém que eu estou falando agora de memória, mas eu vou pôr o nomezinho. Ela chegou a ver, já assistir a peça, na estreia no dia 12. Só que Chechel, o autor da peça e do livro, foi um pouquinho mais além. Por quê? Porque ele misturou,
a vida dessa participante com a vida de Leni Orcida Varela, que foi conhecida como a noivinha da Pavuna. Pavuna, no Rio de Janeiro, né? A Leni, ela foi participar do programa do J. Silvestre, O Céu é Limite, quando ela tinha 23 anos. E ela queria participar do programa para quê? Para ela poder conseguir um dinheiro para conseguir se casar. Ela ia responder as perguntas sobre o poeta português Guerra Junqueiro, né? E à medida que ela foi caminhando, o público começou a gostar dela, né? Foi um algo a mais para o programa. Então, o pessoal esperava chegar na semana seguinte do programa, O Céu é Limite, para ver a noivinha de Pavuna respondendo sobre o poeta Guerra Junqueiro. No final das contas, ela ganhou o prêmio milionário, ganhou passagem para o exterior, ganhou casa, conseguiu arrumar o dinheiro e casou em 1969, né, com o noivo na época, e teve o apresentador J. Silvestre como padrinho. Então, Chechel pegou uma homenagem a Eleonor Teixeira, uma das primeiras grandes fãs de Hebe Camargo, e também a Leni Orcida Varela, conhecida como Noivinha de Pavuna. Vamos falar sobre Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnani. A Hebe, né, os pais dela eram Sr. Sigesfredo e Esther Camargo. Sigesfredo era conhecido como Fego, né, então na peça ele vai ser chamado mais como Fego, o apelido que ele tinha. Quando a Hebe nasceu, no dia 8 de março de 1929, na hora do batizado, os pais, né, ficam naquela indecisão. Que nome dá, que nome não vai dar. Acham que vão dar o nome de Beatriz, até que foram influenciados por uma tia e deram o nome para a menina, né, de Hebe, que é a deusa grega da juventude. Hebe Maria, né, mas Hebe é a deusa grega da juventude. Hebe foi a filha, né, na mitologia grega, foi a filha de Zeus e Hera, e era consagrada aos trabalhos domésticos. Quando Hércules vira imortal, ela casa com ele e chegou a ter 2 filhos. O pai de Hebe, ele era músico, né, maestro também, tocava em orquestras, no teatro e em cinema na cidade de Taubaté, onde eles moravam e onde Hebe Camargo nasceu. Ele fazia, né, as trilhas para o cinema mudo, já que, né, como o próprio nome diz, não tinha fala, então durante as exibições eram tocadas algumas músicas para acompanhar o filme. Ele fazia essa tarefa. Até que o cinema transformou-se para cinema falado, ele perdeu o emprego e a família mudou para São Paulo. Mas, né, a importância dele para Taubaté é tão grande, né, que ele recebeu, né, uma homenagem, o seu nome, o nome de uma escola. Hebe, então, nasceu em 8 de março de 1929, caçula de 7 filhos, 3 irmãos e 3 irmãs, e aos 6 anos, quando o pai perde o emprego, mudam para São Paulo. Ela só estudou até a 4ª série, né, e uma coisa que aparece na peça, né, que a gente não sabia, eles eram de classe social pobre, né, e muitas vezes só tinham arroz para comer. Mas isso vai mudar quando a Hebe começa a participar dos concursos musicais, né, já que tinha o pai musical, né, o que tocava música, então ela, influenciada também pela sua voz, característica ou não da deusa Hebe, né, ela primeiro participou com a irmã Estela e com 2 primas, formando o quarteto Dó, Ré, Mi, Fá. Depois passou pela dupla Rosalinda e Flores Bela, onde só era ela e a irmã Estela, até quando começou a cantar sozinha. Eu vi um sofredor, chora sem consolação, se és madeira, chora, que fará meu coração. Ela era morena de nascimento, né? E aí ela vai receber o apelido de a Moreninha do Samba,
já que seu primeiro álbum eram sambas. A primeira faixa era Ó José, e no lado inverso, Quem Foi Que Disse. E como é que a Hebe transforma-se loira? Foi já em 57, quando ela já estava, né, na época de separação do seu primeiro namorado, com quem ela ficou mais tempo, né, o empresário Luiz Ramos. Então ela estava em Nova York, né, e viu que tinha muitas loiras, né, influenciadas também pelos filmes, as loiras fatais dos filmes de Hitchcock. Então ela decidiu fazer o mesmo. Então sai a moreninha do samba e entra a loira que a gente conhece da televisão. A gente falou agora, né, do empresário Luiz Ramos. A Hebe, pelo que a gente percebe na peça, sempre foi uma mulher independente e muito além do seu tempo, né? Ela nunca ficou atrelada ou dependente do marido, né? Tanto que as joias que ela teve, essas coisas, tudo que ela teve foi com base na conquista do seu trabalho, né? Com base no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Ela tanto foi, né, essa mulher à frente do seu tempo, que numa época em que ainda tinha lá a segregação racial nos Estados Unidos, essas coisas, ela namorou o pugilista norte-americano John Lewis, que era um homem negro, né, que estava passando aqui um tempo aqui no Brasil. O primeiro relacionamento foi com esse empresário Luiz Ramos, que aconteceu entre 1949 e 1957. Ele já era um homem divorciado, que era algo assim meio difícil para a época. Se fosse uma mulher divorciada, seria quase impossível ela ter um outro relacionamento. Mas ele era homem, né? Sociedade patriarcal. Então, ele era um homem divorciado, mas começou, né, a dar em cima da Hebe, começou a paquerar, ela aceitou, né, esse relacionamento, só que também ele arrumou uma outra namorada. E nessa época, Hebe Camargo engravida, né, acha que com isso vai conseguir então formar sua família com Luiz Ramos, mas ele avisa que a outra também está grávida. Então a Hebe decide, né, já nessa idade, jovenzinha ainda de tudo, lá perto dos seus 18 anos, ela decide que não vai dar um irmão, né, para o filho da outra. Então aborta, separa do Luiz Ramos e fica loira. Depois ela casou com Décio Capuano, né, um outro empresário. Viveram juntos de 1964 a 1971, que foi o pai de seu único filho, Marcelo Camargo Capuano. Por causa desse casamento, né, e já é quase o final do primeiro ato, entre 1964 e 66, para Hebe virar uma dona de casa, ela decide interromper sua carreira de cantora e de apresentadora. Ela já tem uma certa fama, né? Já tinha um programa que participava, e chegou a largar para cuidar da família e do filho. É interessante que ela não cozinha, né? Desde essa época, quando a separação, e pelo que a gente encontrou, as receitas mais famosas que ela fazia era torta de ricota e macarrão ao alho e óleo com sardinha. Não dá certo também com Décio, separa, né? Vai procurar sua vida. Na peça, ela é cortejada por Peppino Matarazzo, que é o outro empresário dessa família quatrocentona, a família Matarazzo, né? Ela recebeu joias de presente do Peppino. Só que o que aconteceu? Terminou o namoro, ela falou, tudo bem, toma suas joias de volta, me dê um papel, né, dizendo que eu estou lhe devolvendo, porque, abre aspas, tudo que eu tenho na vida foi conquistado com o meu trabalho. Nada veio de marido, amante ou amigo. Palavras de Hebe Camargo. Aí passa mais um tempinho, ela conhece Lélio Ravanani,
que ficou junto de 1973 a 2000, quando ele veio a falecer. Pela peça a gente vê, né, que havia brigas no casal, ela chegou até sair de casa, né, mas depois voltou atrás e viveu com o Lélio até o final da vida dele. E também a gente sabe, né, de uma paixão nada secreta, mas aí também fica nos livros de história ou nas más línguas, da paixão que ela tinha por outro rei, né, já que ela era rainha da TV brasileira, ela se apaixonou por outro rei, Roberto Carlos, né, segundo palavras dela, lindo de viver. Uma coisa também legal que aparece na peça são as amizades que Hebe tinha, né? A gente vê que ela conheceu Lolita Rodrigues através de um concurso de calouros, né, em que ambas foram participar, e aí elas acabam competindo entre si e viram amigas, né, para sempre. Apesar de que teve um tempo em que elas ficaram separadas, até quando já Hebe está um pouquinho, já está adoentada, né, Lolita volta a se reencontrar com a amiga. Dessa amizade entre Lolita e Hebe, né, surge um outro fato. Em 1950, né, quando vai ser lançada a televisão brasileira, né, através de Assis Chateaubriand, Hebe foi convidada para cantar o hino da televisão brasileira. Só que, além, né, de achar o hino chato pra caramba, que a gente vai ouvir um trechinho daqui a pouco, ela tinha uma festa com Luiz Ramos para ir. Então, falou que estava doente e passou, né, a tarefa para Lolita abrir as atividades da televisão brasileira cantando o hino, né, da TV. Como tudo vira, no teu a cruz que Anchieta plantou, foi surfear que ela hoje acena por uma altíssima antena. Mas das amizades aparece também a amizade na peça que ela tinha com o Mazzaropi, né? Ela chegou a trabalhar em filmes do Mazzaropi, chegou a fazer, né, filmes, inclusive contracenando com outro amigo, Agnaldo Raiol, que na peça ele aparece nos dois atos, tanto ele novo quanto ele já mais adulto, né? E também foi com o Mazzaropi, né, que ele chegou a dar a última entrevista na televisão brasileira, foi para Hebe Camargo antes dele falecer, né? Então, dessa amizade que tinha entre os dois. Outro amigo que não poderia ficar de fora é Ronaldo Golias, em que mostra um trechinho do quadro Romeu e Julieta, que foi feito na TV Record primeiro em 68, depois no SBT em 90 e também em 2000. Então, né, vai ter um trechinho lá da peça, que é o quadro Romeu e Julieta, que foi um especial que as televisões apresentaram, onde Hebe Camargo vivia Julieta e Ronaldo Golias vivia Romeu. Uma coisa que é meio estranho, né, na peça não há referências a Nair Belo. E a gente sabe que, né, o Kit, Hebe Camargo, que eram as amigas que frequentavam as noitadas nas boates paulistanas de classe alta, né, além de outras, era composta de Hebe, Lolita e Nair Belo. Na peça não tem, né? Há uma certa Hilda que faz o papel dessa de companhia entre Lolita e Hebe. Lembrando que estamos gravando o programa hoje, no dia 13 de outubro. Então, se vai ter alguma mudança, não sabemos. Desse kit da Hebe, né, que ela falava, olha, estou com meu kit, há uma... assim que começa a peça, a Hebe
né, apresentadora, entra, ainda colorida, né, depois vão chegar os personagens em preto e branco, e ela traz uma rosa vermelha, que é uma das flores preferidas que ela tinha. E tanto que os arranjos do programa eram sempre feitos por outra amiga dela, a design de flores, a Kátia Janine. E ela traz uma flor, vai até a frente do palco do Teatro Procópio Ferreira e encontra a Rosinha. E aí ela dedica a flor, né, a rosa para a Rosinha. Que a Rosinha é a Rosinha Goldfarb, das lojas Marisa, né, que era também amiga de Hebe, né, e de outras pessoas com quem ela dividia, né, as noitadas paulistanas ou as mesas de jogos. Das roupas e joias, que eram uma marca registrada de Hebe Camargo, para a peça foram feitas 120 figurinos pela dupla Lígia Rocha e Marco Pacheco, né, e os colaboradores, sendo 20 só para Hebe Camargo. Alguns são criações e outros são réplicas dos vestidos famosos. Inclusive, né, já para o final, aquele vestido que Hebe se apresentou no show Roberto e Elas e Roberto e Elas, né, que ela canta com Roberto Carlos, um vestido todo branco, é uma dos seus últimos figurinos. Outra coisa interessante também são as joias, né, que a Hebe sempre mostrava nos seus programas de televisão. Foram feitas pela designer Virginia Tavares 5 réplicas, inclusive a réplica do colar de rubi, né, e a réplica do colar cometa, que vocês vão ver aqui na foto. Cada uma tinha cerca, né, nessas réplicas, cada uma com cerca de 10.000 cristais. E quando a apresentadora Hebe faleceu, a Lilian Gonçalves arrematou, né, a joia cometa, entre algumas outras joias da apresentadora. Outra marca registrada de Hebe Camargo era o famoso selinho. O selinho que ela cumprimentava os seus entrevistados. A criadora dessa marca registrada, né, foi a cantora Rita Lee, que em 1997, né, numa das várias vezes que ela foi ao programa da Hebe, sentou no sofá, cumprimentou a apresentadora com esse selinho. Desde então, né, virou marca registrada da Hebe. Hebe sempre tentou dar o selinho no Silvio, né? No Teleton de 2001 chegou, ela deu um selinho no Gil, e o Silvio Santos, ao invés de dar um selinho na Hebe, deu um selinho no Gil, né? Ela até ofereceu dinheiro para o Teleton em troca do beijo no apresentador também mais famoso do Brasil, só que Silvio sempre recusava. O selinho só foi acontecer em 2009, quando Hebe recebeu o troféu imprensa das mãos do patrão. De todos os troféus imprensa que Hebe participou, ela só não ganhou um de apresentadora, que quando foi ganho por Adriane Galisteu, né? Só um Hebe perdeu, o restante, enquanto ela esteve viva, lógico, a vencedora sempre foi Hebe Camargo. E é interessante, né, também que Hebe sempre soube cativar, né, os seus colegas de trabalho e de outras emissoras. A Hebe sempre teve as portas abertas, né? Tanto que eu lembro que Miguel Falabella, que foi o diretor, que é o diretor do musical, participou, mesmo sendo ator da Globo, ele chegou aí no programa da Hebe Camargo. Hebe foi homenageada na Globo, né? Participou do Prêmio Mário Lago, do programa do Troféu Mário Lago, do programa Melhores do Ano
do Fausto Silva, né? Como também participou da homenagem a Roberto Carlos, né? E também foi entrevistada por Jô Soares no primeiro programa assim que Jô voltou para a Globo, depois do tempo que ele passou no SBT. A última pessoa a dar o selinho em vida em Hebe Camargo foi o apresentador Leão Barros, né? Só que o adeus mesmo foi o de Silvio Santos, né? Já durante o seu funeral, né? No ar, numa nova constelação. Hebe trabalhou quase em todos os canais de TV. Essa vinheta que vocês estão ouvindo, que é a vinheta conhecida, né, do programa que ela apresentou no SBT, foi criada em 1986. Ela trabalhou por 24 anos no SBT, até que em 2010 ela pediu demissão. Aí nos 2 anos seguintes, 2011 até um pedaço de 2012, ela apresentou o seu programa de entrevistas já na Rede TV, né? Mas só que é aquela coisa, não estava feliz, né? 100%, estava trabalhando, mas, né, a casa dela era o SBT, já estava doente, né? E nesse meio tempo, Silvio, né, contrata Hebe novamente, só que ela veio a falecer dias depois de ter assinado o contrato. Uma característica de Hebe durante seus programas eram as aberturas, né, onde ela começava a fazer editoriais que atacavam, né, a corrupção da nossa política, da política brasileira. Então, durante o musical, quando vocês forem ver, sem nominar ninguém, mas Hebe nunca foi de se esconder, de não falar, né, abertamente contra quem ela estava acusando, mas no musical, sem dar o nome a ninguém, a gente vê algo, né, que já tem uma certa... foi falado há um tempo atrás, mas ainda permanece atual, com base nos escândalos que ainda continuamos vivendo. Aí vocês vão ver que a entrevista mais difícil da dona do sofá mais famoso foi a com a cronista Rubem Braga. Rubem não estava, acho que, muito afim de falar, então ele só respondia as perguntas com sim, não ou aham. Tirando Rubem Braga, o resto, Hebe conseguiu entrevistar personalidades do ramo das artes, economia, política, esportes, tanto do Brasil quanto do exterior. E só no SBT, durante os seus 24 anos, ela entrevistou mais de 6.000 pessoas. Hebe falece aos 83 anos, né, em 29 de setembro de 2012. Ela dizia que não tinha medo da idade. Só dava peninha pensar que, à medida que o tempo passa, terei menos oportunidades de ficar alegre. Vale a pena ver? Sim, vale a pena ver, e muito, né? Além da homenageada e de estar montando, de ter feito uma estrutura de musical completamente diferente, poderia ser um pouco didático demais, poderia ser didático demais se ficasse só nas perguntas e respostas, né? Mas isso daí é algo que vai pontuando apenas, então não fica aquela coisa, a cada fato, né, é feita uma pergunta, uma resposta, vai se desenrolando, né? Tem uma certa coesão dos fatos, não parece que são páginas arrancadas do livro, então vai sendo montado numa sequência progressiva. O trabalho das Débora Reis e Carol Costa está impecável, as duas interpretam a Hebe, né, a Débora já na fase adulta, no segundo ato, e Carol no primeiro ato. Você vendo-as no palco, parece que você está vendo a Hebe Camargo. O trabalho dos outros atores também está muito bom, né? Você acredita naquilo que você está vendo, né? É uma diversão, uma peça que você vai se divertir e que você vai
conhecer mais, né, sobre a homenageada. Além do trabalho, né, da Carol e da Débora, também o trabalho do Adriano Tunes fazendo Mazzaropi está impecável. Renata Ritt, né, fazendo Lolita. E outra que a gente também reconheceu, né, todas estão muito bem. É Giovanna Zotti, que faz a garota propaganda do programa Sua Resposta Vale 1 Milhão. Né? Ela tá assim impagável como a garota propaganda, que a gente já falou, tinha que fazer os anúncios, né, dos produtos na televisão ao vivo. Mas todos estão muito bem, assim, a gente gostou bastante. Né? O primeiro ato, por ser em preto e branco, né, é algo assim que a gente já conversou, que é inovador, que é diferente. A gente acha que está um pouquinho mais redondo, né? Está bem ajeitado. O segundo ato, né, a gente sabe também que pré-estreia nunca pode ser base para uma crítica, uma avaliação, que à medida que as apresentações vão acontecendo, o pessoal vai melhorando, né? Então ele vai cortando as barrigas, né? Vai fazendo as aparas, mas ainda tem algumas coisas que precisam ser melhoradas. Não tira nenhum brilho do espetáculo, né? Já indo um pouco além, é uma peça para receber indicações para prêmios, né? A gente vê algumas categorias, né, merecem ser indicadas, inclusive de atores, né, em categorias técnicas também. Então é algo que esperamos que tenha sucesso, né, que possa... o problema é que os cenários, né, aquela coisa fica um pouquinho difícil de você ir para outras cidades, mas merece, né, não só ser apresentada no eixo Rio-São Paulo, né, esperamos que também vá para o Rio de Janeiro, com parte daquela plataforma Hebe Forever. Então é algo que, tanto para o pessoal que acompanha o programa da Hebe, né, um pessoal de mais idade, né, que frequentava os auditórios ou que via pela televisão, como um público de uma faixa etária média, né, como também para quem é jovem, né, para conhecer um pouco mais dessa apresentadora. Esse daí foi o primeiro falando sobre Hebe, o musical. Hebe Maria. Eu te batizo, Hebe Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem vê o sol brilhar em cada amanhecer, que o luar sorrir, vem ver a vida passar.